bem-vindos. Estamos aqui no terceiro episódio de 5 episódios, portanto já vamos a mais de meio, do nosso podcast do Projeto SOFAR. O Projeto SOFAR é um projeto financiado pela Comissão Europeia através do programa Erasmus Plus e tem por propósito promover o agroempreendedorismo social feminino. O agroempreendedorismo social é uma abordagem à agricultura que procura integrar nas práticas agrícolas práticas complementares que forneçam um rendimento extra, portanto é muito baseado na diversificação de fontes de rendimento, e essas práticas são práticas que têm uma componente social ou uma componente ambiental. Portanto, procura tornar as explorações agrícolas mais sustentáveis do ponto de vista social ou ambiental, ao mesmo tempo que fornece um rendimento extra às explorações agrícolas, o que lhes permite também depois investirem mesmo neste tipo de atividades sociais e ambientais. Portanto, isto assim, em grosso modo, é o que significa a agricultura social. Convido-vos a visitarem o website do projeto, está indicado no nosso canal de YouTube. Visitem, conheçam, vale a pena, é um projeto muito interessante. O coordenador é a Universidade de Gazi, que é uma das maiores universidades na Turquia, e que teve o interesse neste tema precisamente porque as zonas rurais da Turquia estão muito desertificadas e eles acham que esta será uma forma interessante de criar mais dinamismo rural, sobretudo pelo envolvimento das mulheres das zonas rurais, que muitas vezes são domésticas, o envolvimento em atividades que têm uma sustentabilidade financeira, contribuem para o rendimento da família, ao mesmo tempo que também criam valor social e ambiental. Temos parceiros em Portugal. Em Portugal somos nós as Mulheres à Obra e a Semear, que trabalha com populações vulneráveis, com problemas do ponto de vista cognitivo e as emprega na agricultura. E depois temos 2 parceiros na Alemanha e um parceiro na Eslovénia. Portanto, isto foi assim o breve enquadramento do projeto. Neste episódio eu convidei o Gonçalo Elias, fundador do Portal Aves de Portugal. E porquê é que está aqui o Gonçalo Elias hoje? Porque um dos grandes desafios que nós temos encontrado ao nível da agricultura é, nomeadamente, a intensificação agrícola e as questões ambientais que daí derivam. E as aves acabam por ser um bom indicador da qualidade, depois o Gonçalo vai desenvolver mais isto, mas as aves de facto são um bom indicador daquilo que é a qualidade dos ecossistemas. E o facto das aves aumentarem ou de crescerem, terem declínios significativos no número de determinadas espécies, isto pode ser um indicador preocupante de determinado tipo de tendências. E aquilo que nós temos estado a verificar, e que eu vou pedir para o Gonçalo desenvolver mais, é que as aves podem ser classificadas, se calhar Gonçalo explicar isto aos nossos ouvintes. Tu estás habituado a fazer podcast e já agora dou-te as boas-vindas. Bem-vindo, Gonçalo. Tu estás habituado a fazer podcast. Olá, Camila, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a participar no vosso podcast. Muito obrigada, Gonçalo. Dizendo outra vez que o Gonçalo está habituado a fazer este tipo de coisa, mas geralmente ele fala para pessoas que estão mais familiarizadas com as questões das aves. Dizer-te aqui, Gonçalo, que o nosso público é essencialmente mulheres empreendedoras e, portanto, não são necessariamente pessoas que estejam familiarizadas com a questão das aves, inclusive até mulheres que têm explorações agrícolas, que trabalham na agricultura, estão em zonas rurais e que seria interessante então sensibilizá-las para esta questão. Portanto, eu começava por te perguntar, eu sei que as aves estão classificadas das diferentes formas que permitem classificar as aves. Uma dessas formas é mediante o tipo de habitat que elas utilizam maioritariamente e, portanto, é possível classificar determinadas aves como aves típicas de habitats agrícolas. Podes falar-nos um bocadinho mais sobre isto? Sim, claro, quando nós classificamos as aves assim por grandes grupos em função do habitat ou dos biótopos que frequentam, genericamente são considerados quatro grupos, que
que são, por um lado, as de habitats agrícolas, como referiste, depois as florestais, que são aquelas que frequentam zonas arborizadas. O terceiro grupo são as aquáticas, portanto, são as aves que estão mais ligadas ao meio e dependentes do meio aquático. E o quarto grupo são aquelas que podemos chamar generalistas, que aparecem um pouco por todo o lado e não estão tão dependentes de um determinado tipo de habitat, portanto podem ocorrer em zonas agrícolas, florestais, urbanas, com água, etc. Depois, dentro destas, pode haver outras subclassificações, mas genericamente esta divisão em quatro grupos, portanto agrícolas, florestais, aquáticas e generalistas, já nos permite arrumar as várias espécies de acordo com o tipo de habitat que frequenta. Ótimo. Gonçalo, olhando agora para as aves das zonas agrícolas, o que é que está a acontecer a estas aves, a nível nacional e também a nível europeu? As aves das zonas agrícolas, neste momento, são o grupo que está numa situação mais desfavorável. E eu vou explicar porquê, contextualizando aquilo que se sabe e comparando com os outros grupos. E isto sabe-se porque tem havido programas de monitorização que são feitos em diversos países da Europa. Monitorização, para quem não está muito dentro deste tema, eu vou explicar muito resumidamente em que é que consiste. São programas de contagem, em que basicamente é formada uma equipa de observadores, é definida uma metodologia que, no caso de Portugal, a metodologia chama-se pontos de escuta, ou seja, os observadores vão ao local, a um determinado conjunto de locais, registram o habitat e estão um determinado tempo à escuta, normalmente 5 minutos, em diversos pontos, e depois, ano após ano, visitam os mesmos exatos pontos e vão contar as aves que viram. E quando nós construímos séries longas de visitas aos mesmos pontos, nós conseguimos determinar que aves é que deixaram de ocorrer ou que aves é que passaram a ocorrer, e quando juntamos todos os pontos, nós então conseguimos construir gráficos chamados gráficos de tendência. E são esses gráficos que resultam de uma amostra de um grande número de pontos que nos vão permitir perceber que aves é que estão a diminuir ou a aumentar a nível nacional. E depois os dados do programa de cada país são enviados para um programa europeu que vai construir gráficos de tendência a nível de toda a Europa. Portanto, é assim que isto funciona, são estas monitorizações locais que servem de base às monitorizações nacionais, que por sua vez servem de base às monitorizações europeias. O objetivo aqui é naturalmente determinar quais são as espécies de aves que estão numa situação menos favorável, pois são essas que vão precisar da nossa ajuda. Aquelas que estão numa situação estável ou até a aumentar, não precisam da nossa ajuda direta, porque significa que elas se estão a conseguir adaptar às transformações que nós fazemos nos habitats. E então os programas nacionais e europeus têm construído gráficos para as várias espécies e têm agregado também, de acordo com estes tipos de habitats, e construindo índices que nos permitem comparar como é que estão a evoluir os vários grupos. E o que se tem constatado a nível europeu é que, por exemplo, as aves de zonas florestais estão, no seu conjunto, numa situação razoavelmente estável, com pequenos declínios numa ou noutra espécie, mas de uma forma geral estão estáveis. Por outro lado, as aves de zonas agrícolas têm vindo a sofrer um declínio bastante acentuado desde há várias décadas. Isto é um problema comum à maioria dos países europeus. Portanto, eu diria que, de acordo com os dados conhecidos, e estes programas de monitorização já começaram, eles não começaram ao mesmo tempo em todos os países, mas os índices europeus já levam mais de 40 anos. Portanto, já temos aqui séries razoavelmente longas que nos permitem ter bastantes certezas de como é que estão a evoluir as populações das espécies, e não restam dúvidas de que as aves de zonas agrícolas são aquelas que estão a diminuir de uma forma mais acentuada, e, portanto, são essas que nos devem preocupar mais em termos de conservação da natureza. Ok, interessante. E em Portugal, especificando um pouco mais, é possível identificar quais são as áreas do país, as zonas do país mais críticas e quais são as espécies mais, em situação mais vulnerável? Sim, há bastante informação. As zonas mais críticas situam-se principalmente no que diz respeito às aves de zonas agrícolas, principalmente, embora não exclusivamente, nas planícies alentejanas, que é onde existe a maior extensão de habitat. Embora também haja outras zonas, particularmente no interior norte e centro,
em que também está a haver este tipo de declínios. Em Portugal, infelizmente, o volume de dados não é muito robusto. Já agora, o programa de monitorização que tem sido feito em Portugal é o CAC, que é um acrónimo que significa Censo de Aves Comuns. É um programa que é desenvolvido desde 2004 pela SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Portanto, a SPEA desenvolveu este programa e os dados deste programa depois são enviados para as entidades que juntam os dados europeus para construir os índices europeus. O programa em Portugal conta atualmente com cerca de 30 ou 40 voluntários, não tenho presente o número exato, mas anda por essa ordem de grandeza. É um número um bocadinho curto, na minha opinião. Em Espanha, neste momento, já são mais de 1000 as quadrículas visitadas. Cada voluntário tem uma quadrícula a seu cargo, de 10 por 10 km. Portanto, eu penso que era importante que em Portugal se aumentasse a dimensão da amostra para termos dados mais robustos, porque temos ainda dados que em algumas espécies são pouco representativos. A maioria das quadrículas visitadas estão na metade do litoral, que é onde está a maior parte da população. Faltam bastantes dados sobre o interior, portanto a amostra que nós temos disponível é um bocadinho incompleta. Eu penso e defendo que, embora este programa se baseie totalmente em observação voluntária, eu defendo que era importante aumentar o volume de dados, mesmo que para isso fosse necessário profissionalizar parcialmente o programa. Porque eu entendo que estes dados são demasiado importantes e que não podemos ficar dependentes apenas da boa vontade dos colaboradores voluntários. Atenção, eu não quero ser mal interpretado, eu valorizo imenso os programas baseados no voluntariado para obter este tipo de informação. Só que quando estas informações se tornam muito relevantes e nós não conseguimos atingir um volume de informação suficiente com base no voluntariado, eu defendo que devemos ir um pouco mais além e tentar obter financiamento para conseguir uma base regular de visitação, mesmo que para isso seja necessário profissionalizar o trabalho de campo. Agora, relativamente ao tipo de espécies, eu diria que são, por um lado, as chamadas aves estepárias, são as aves características de zonas de estepe, que aqui se inclui as abetardas, os sisões, os roleeiros, os cortiçóis, são alguns exemplos de aves chamadas estepárias, que têm presença em Portugal nas zonas agrícolas e que têm estado a diminuir de forma preocupante no nosso país. Depois há um conjunto de aves mais pequenas, os chamados passariformes, que inclui coisas como trigueirões, cotovias, picanços. São alguns exemplos de espécies que frequentam estes meios também e que algumas delas estão a diminuir. Portanto, é necessário, por um lado é necessário continuar a monitorizar. Eu defendo que é importantíssimo fazer monitorização. Isto nem sempre é devidamente valorizado, mas a monitorização é fundamental para nós conseguirmos ter dados quantitativos, mais ou menos precisos, ainda que a amostra atualmente não seja muito robusta, mas temos alguma informação. Nós precisamos de ter dados precisos para conseguirmos perceber em que direção estão a evoluir as populações de aves. Quando não temos dados, nós acabamos por ficar com pouca informação e começamos a dar palpites, passa a expressão, ou a tentar adivinhar, mas eu acho que é preferível termos dados concretos para conseguirmos quantificar e ajustar as medidas a tomar. Portanto, esse é o caminho que eu acho que deve ser seguido. Ou seja, há aqui uma componente muito forte de ciência cidadã, que é uma coisa muito interessante ao nível das aves. Há muitos voluntários que contribuem para este tipo de projetos, mas de facto poderá não ser necessário em determinados casos como neste. Gonçalo, alguma destas espécies que tu referiste, tu achas que poderá haver o risco de extinção regional no território nacional? Embora seja difícil dizer a que prazo é que isso pode acontecer, eu vou dar 2 ou 3 exemplos de espécies que nas próximas décadas poderão desaparecer. Um dos casos que tem sido mais falado e que já foi alvo de vários artigos científicos e de monitorizações é o sisão. O sisão é um parente mais pequeno da abetarda, é uma ave que tem uma dimensão talvez meio metro de altura, assim uma ave castanha com um longo pescoço, em que os machos ficam com um pescoço preto e branco na época dos ninhos. É uma ave que frequenta zonas de planície, normalmente zonas de erva não muito longa,
também não pode ser muito curta, eles instalam os ninhos no meio da erva. O sisão, há 30 anos, há 35 anos, quando eu comecei a ver aves, era uma ave relativamente fácil de ver em Portugal. E nas últimas décadas os seus números caíram de forma vertiginosa, caíram desde 2006, quando foi feito o primeiro censo, até à atualidade já caiu cerca de 80%, é uma queda muito, muito expressiva. Desapareceram de Trás-os-Montes, desapareceram da Beira Alta, da Beira Baixa, desapareceram do Ribatejo, desapareceram praticamente do Alto Alentejo e estão quase a desaparecer do Algarve. Portanto, o sisão tem vindo a diminuir, quer em número, quer em área, apesar de já terem sido feitos vários projetos, inclusive projetos Life Natureza, que são projetos da União Europeia, para tentar reverter este declínio, até agora não tiveram qualquer sucesso. Não é muito fácil perceber as causas do insucesso, embora os fatores adversos estejam identificados, porque têm a ver com a alteração de determinadas práticas agrícolas. Por exemplo, os sisões costumavam nidificar nas searas de cereal, e o que tem havido em muitos casos, os cereais de sequeiro foram substituídos por pastagens para feno, e as pastagens são ceifadas muito mais cedo, numa altura em que as aves ainda estão a nidificar, e isto acaba por levar à destruição dos ninhos e a um menor sucesso reprodutor. Portanto, para inverter esta situação, será necessário encontrar formas de garantir o sucesso reprodutor das aves. Eu gostava de dizer que não é preciso inventar a roda. Em França, que é um país que também, onde, como sabemos, a agricultura se desenvolveu com uma dimensão muito grande e muito intensa, e onde o sisão também diminuiu muito, e no entanto foram feitos alguns projetos em conjunto com os proprietários, com os agricultores, embora fossem feitos a uma escala regional, os resultados foram muito positivos, porque foi possível inverter o declínio de sisão e os sisões em França começaram a aumentar. Como é que isto é feito? Isto é feito através de uns programas de parceria entre o Estado e os agricultores, porque obviamente que o Estado também tem que financiar estes programas, ou seja, não podem ser os proprietários ou os agricultores a arcar com a responsabilidade de fazer a conservação da natureza. Isto é um aspecto fundamental nisto. Ou seja, a conservação da natureza, das aves e não só, é algo que interessa à sociedade como um todo. E, portanto, faz sentido que o Estado se envolva nisso. Não podem ser os proprietários a ficarem com os custos sem colherem nenhum benefícios. Então, o programa que foi feito em França, na região da Charente, que é no centro-oeste de França, ali para os lados de Poitiers, mais ou menos, o programa que foi feito foi um programa de financiamento em que os agricultores tinham uma determinada porção de terreno, normalmente são assim umas centenas largas de hectares, são propriedades grandes, centenas ou milhares, e em que se identificavam determinadas parcelas em que os agricultores recebiam para não as cultivar, para garantir que aquele habitat era preservado para os sisões se poderem reproduzir. Mas os agricultores eram compensados, digamos assim, pelos rendimentos cessantes, penso que é a expressão que se utiliza, pelos rendimentos cessantes como resultado de não cultivarem aquelas parcelas. Ou seja, dito isto de uma forma mais simples, o Estado chega ao pé e eu digo o Estado porque isto envolveu mesmo o Ministério francês, agora já não me recordo se foi o da Agricultura ou se foi o do Ambiente ou se foram ambos, mas o Estado chega ao pé dos agricultores e diz, olhem, nós pagamos um tanto para vocês deixarem aqui 100 ou 200 ou 300 hectares por cultivar para os sisões, chegam a acordo sobre os valores e os agricultores comprometem-se a deixar aquelas parcelas num determinado estado de não cultivo que depois tem que ser definido. Isto foi feito já durante vários anos e os sisões começaram a aumentar. Portanto, este tipo de abordagem faria sentido replicá-la em Portugal, com vista a tentar inverter esta situação de declínio. Eu estou a dar o exemplo do sisão, naturalmente há outros casos, vou referir outro exemplo, que é uma ave de rapina que também habita as searas, que é o tartaranhão caçador, que é o Circus pigargos. O tartaranhão caçador é mais uma espécie que há 20, 25 anos era muitíssimo comum no Alentejo, era uma das nossas aves de rapinas mais comuns. Eu recordo-me, eu ia de carro pelo Alentejo e atravessavam tartaranhões caçadores à frente do carro. Hoje em dia isso é cada vez mais escasso. As razões são parecidas, ou seja, a alteração das práticas agrícolas, ceifas precoces, porque as culturas são outras, o calendário é diferente,
e as posturas acabam por ser destruídas. Está a decorrer agora um programa LIFE em conjunto com Espanha, que é o LIFE SOS Pigargos, com vista a tentar recuperar o habitat desta espécie e tentar inverter esta situação de declínio. Portanto, estes são 2 exemplos de casos em que se está a tentar tomar medidas. Os resultados ainda são, no caso deste do Tartaranhão, ainda é um bocadinho cedo para saber se vai haver uma inversão desta tendência. Sei que para já há bastantes pessoas, quer em Portugal, quer em Espanha, envolvidas com isto, mas apesar de tudo, o Tartaranhão também diminuiu imenso, quer no norte do país, quer no Alentejo. Há outros casos de espécies que têm estado a diminuir, quer em termos de efetivo populacional, quer em termos de área de distribuição. E já agora, há aqui um fator que, na minha opinião, contribui para esta situação de declínio das aves agrícolas. É que, ao contrário do que acontece, por exemplo, com as aves aquáticas ocorrem, na sua maioria, em áreas que estão classificadas, como parques ou reservas naturais, ou como zonas da Rede Natura 2000. As aves de zonas agrícolas, em muitos casos, ocorrem em locais que não têm qualquer tipo de classificação. E, portanto, as restrições legais às alterações do uso do solo são muito menores. Ou seja, dito de outra maneira, os proprietários, naturalmente, quem cultiva a terra ou quem faz outro tipo de uso do solo, não havendo uma restrição legal ou um plano de ordenamento resultante de uma classificação, as pessoas fazem no seu terreno aquilo que bem entendem, de acordo com a lei. Não há nada de ilegal nisto. Agora, os instrumentos de conservação da natureza estão mais virados para outros grupos animais, nomeadamente para as aquáticas, como eu disse, ou para as aves de montanha, às vezes que estão classificadas, e a proteção das aves, a proteção dos habitats agrícolas é escassa e chegou tardiamente. Eu posso dizer que quando a Rede Natura 2000 chegou a Portugal, foram criadas ao abrigo da Diretiva Aves cerca de, penso que umas 30 e tal ZPEs. ZPEs são zonas especiais de proteção para aves. 30 e tal, a maioria coincidentes com zonas de serras ou zonas aquáticas, portanto zonas úmidas, muito poucas nas planícies agrícolas que são importantes para as aves estepárias. Nessa altura, houve várias organizações não governamentais de ambiente que apresentaram uma queixa na União Europeia contra o Estado português devido à insuficiente proteção das zonas das aves estepárias. E na sequência dessa queixa, o Estado português em 2008 classificou mais umas 10 zonas de proteção especial, quase todas no Alentejo, para proteger as aves de habitats agrícolas. Portanto, a classificação chegou mais tarde e foi só por pressão das ONGs. Pronto, mas chegou mais tarde, mais vale tarde do que nunca, como diz o ditado. Ainda assim, eu registro com alguma apreensão o facto de que a maioria das nossas zonas de proteção especial, umas criadas em 2000, outras em 2008, a maioria delas ainda não tem qualquer plano de gestão. E, portanto, 25 anos envolvidos, elas acabam por servir de muito pouco, uma vez que o Estado, que é quem teria esta incumbência, não chegou a desenhar os planos de gestão. Ou seja, para além das práticas agrícolas que obviamente, em alguns casos, não são muito amigas de certas espécies de aves, verificamos também aqui alguma falta de ação por parte do próprio Estado, que teria a incumbência de desenvolver determinados planos, determinados instrumentos legais de ordenamento e de gestão, e que isso acaba por não se concretizar. Portanto, é importante que o Estado também tenha um papel mais ativo nesta matéria. Penso que, pelo menos, procurei responder à tua questão. Ou seja, nós encontramos aqui vários atores fundamentais, portanto isto tem que ser um esforço concertado. Por um lado, os agricultores, que detêm os terrenos, não é? Que os rentabilizam. Por outro lado, o Estado, seja a nível central, seja a nível local, as entidades públicas, e por outro lado também os investigadores, a quem cabe recolher dados para analisar estas tendências. Ou seja, há aqui 3 tipos de atores que é importante envolver nestes esforços e, como nós sabemos, nem sempre é fácil concertar estas vontades em função de um propósito comum. Gonçalo, se tudo continuar como está neste momento, se não houverem medidas mais robustas, então estamos perante uma possibilidade real de aves de espécies como o cisão e o tartaranhão caçador
serem declaradas extintas no território nacional. Ou estou errada? Existe essa possibilidade, e nós estamos a caminhar rapidamente nessa direção. Já houve outras espécies, estas não têm a ver tanto com este tipo de habitat, mas eu posso dar um exemplo, que é um exemplo que eu já referi num webinário que fiz há 2 anos, que é um pequeno passariforme que ocorre nas terras altas do norte do país, que é o cartacho nortenho. O cartacho nortenho, que é parecido com o cartacho comum, que é mais conhecido, o cartacho nortenho só era conhecido à sua nidificação da Serra do Gerês, portanto no extremo norte, distrito de Vila Real, concretamente, e em algumas zonas ali à volta, também no distrito de Bragança e mais uma ou duas serras. O cartacho nortenho, há cerca de 20 anos, tinha uma população de cerca de 50 casais, é o que se pensa, 50, talvez 100. Entretanto, quando saiu em 2005 o livro vermelho dos vertebrados de Portugal, que foi publicado pelo Instituto de Conservação da Natureza, na altura chamava-se ICN, que é o atual ICNF, as medidas de conservação da espécie foram claramente identificadas. Está publicado no livro vermelho a dizer que é necessário preservar este tipo de habitat para mantermos a nossa população de cartacho nortenho. Portanto, as medidas estão identificadas. E há outros exemplos como este. O que é que aconteceu? Não se fez absolutamente nada e, entretanto, nós já não temos cartacho nortenho a nidificar em Portugal. Embora o Atlas, que saiu recentemente, ainda diga que há uma população entre 50 e 100 casais, mas eu acho que essa estimativa não corresponde à realidade, porque já não há observações em época de reprodução há cerca de 10 anos e a zona é bastante visitada. Portanto, e este é um exemplo, entre outros, em que há documentos técnicos, às vezes produzidos pelo próprio Estado, como é o caso do livro vermelho. Atenção que o livro vermelho é um documento técnico, não é um documento legal nem jurídico, portanto não tem força de lei. É um documento que resulta do trabalho de vários colaboradores, dentro e fora do ICNF, que são especialistas e que identificam as medidas de conservação. E, portanto, em muitos casos, as medidas de conservação estão perfeitamente identificadas. E isto até aconteceu dentro de uma área protegida que é o Parque Nacional da Peneda Gerês. Entretanto, o que é que aconteceu? O cartacho nortenho desapareceu. Eu falei com outro observador que conhece bem a zona. Ele, na opinião dele, do que ele conhece, isto aconteceu porque, entretanto, a zona mais crítica para o cartacho nortenho foi-se deixando que o mato desaparecesse, quer por ação dos incêndios, quer pela presença cada vez mais intensa de gado bovino na zona, e isto acabou por atuar como fator adverso para a conservação desta espécie. E aí, obviamente, caberia ao Estado, até por ser dentro de um parque nacional, o único parque nacional que nós temos, caberia ao Estado tomar as medidas para salvaguardar essa espécie. Isso não aconteceu, já houve outras espécies que também têm vindo a declinar e que deixaram de ocorrer como nidificantes, mas o aspecto aqui a frisar é que isto não acontece de surpresa. Vamos ver, nós já perdemos espécies nidificantes há 100 anos atrás, ao longo do século XX. A diferença é que ao longo do século XX não havia um conhecimento, ninguém falava de conservação da natureza, não havia um conhecimento, não havia uma sensibilidade, e houve espécies que nós deixámos que desaparecessem do nosso território, às vezes, por exemplo, por drenagem de zonas úmidas. As zonas úmidas eram drenadas para a agricultura. Mas há 80 anos ninguém sabia o que estava a fazer em termos de conservação da natureza. Portanto, havia um grande desconhecimento. Hoje, esta informação está disponível. E, portanto, o fator-chave para conseguir tomar as medidas certas já não tem a ver com conhecimento ou falta dele, porque o conhecimento existe. O fator-chave, na minha opinião, chama-se vontade política. Acontece que estas questões ambientais cá, e não é só cá, porque eu sinto um bocadinho que noutros países da União Europeia está a acontecer o mesmo. O que acontece é que há uma pressão política para outro tipo de intervenções no território e as instituições ligadas ao ambiente, nomeadamente em Portugal, acabam por ser demasiado permeáveis às pressões que vêm do poder político. E isto é uma coisa que se vai verificando ao longo do tempo. Portanto, não tem só a ver com o governo A ou B ou C. Isto é um problema mais alargado. Eu defendo, por exemplo, que a entidade que em Portugal tutela a conservação da natureza, que é o ICNF, como sabemos, que não deveria depender do Ministério do Ambiente, como atualmente acontece, deveria
ser uma autoridade mesmo de conservação da natureza, neste caso, que tivesse uma determinada autonomia jurídica e política e que pudesse tomar as suas posições sem estar sujeito a outro tipo de pressões, porque assim poderia atuar de uma forma mais firme para salvaguardar os interesses da conservação das aves e de outros seres vivos, que é a sua missão. Portanto, eu gostaria que nós evoluíssemos nesse sentido. Enquanto isso não acontecer e a manter-se a atual abordagem em que a conservação da natureza é subordinada a outros interesses, eu temo que nós vamos exatamente no sentido que referiste, que é determinadas espécies de aves vão continuar a diminuir e, no limite, podem mesmo desaparecer. Pode acontecer nós deixarmos de ter cisões. Não estou a dizer que isso vai acontecer para o ano, porque, apesar de tudo, nós temos algumas zonas de proteção especial que ainda mantêm umas centenas de cisões, mas a perspectiva, não há ainda um sinal de estabilização, porque eles estão a diminuir dentro das GPEs e fora das GPEs. Estão a diminuir mais depressa fora das GPEs, mas também estão a diminuir nas GPEs. E, portanto, seria necessária uma ação, uma intervenção do Estado, obviamente com a colaboração dos agricultores proprietários e eventualmente com o envolvimento das ONGs e de outros atores, mas o Estado tem que ser o maestro desta ação, quer dizer, independentemente das iniciativas, e às vezes há iniciativas muito meritórias que são feitas, vamos imaginar, até por agricultores, Uhum. não é? Um agricultor ou uma agricultora, já que isto também é um projeto que envolve as mulheres, uma agricultora que até esteja sensibilizada para as questões de conservação da natureza, que tenha uma propriedade e que na sua propriedade, vamos imaginar 100 hectares ou 200 ou 500 ou o que seja, e que na sua propriedade tenta tomar medidas com vista enfim, medidas amigas das aves, vamos lhe chamar assim. Obviamente que isso é muito meritório, sem dúvida, e eu acho que isso deve ser acarinhado e apoiado, mas também não podemos perder de vista que estamos a falar a uma escala micro e que a conservação da natureza tem que ser pensada numa escala mais alargada. E para ser feita numa escala mais alargada, eu acho que é essencial envolver o Estado. Não é. Ou seja, obviamente que se podem juntar 2, 3, 4, 5 proprietários diferentes e conseguir dar alguma dimensão a isto. Olha, como o projeto dos santuários que a CEPEA desenvolveu a partir deste ano, que é o projeto dos santuários para aves. Exato. Eu gostava de falar sobre isso, que é interessante, Sim, não então é? depois já vamos falar disso mais à frente. Mas, portanto, ou seja, embora os proprietários e as ONGs consigam fazer alguma coisa, não têm dimensão para fazer algo à escala nacional sem o envolvimento do Estado. Portanto, eu considero que o Estado tem que Exato. ser, tem que fazer parte desta equação pelo poder que tem e pela dimensão que tem. É uma coisa que eu acho curiosa no mau sentido, é que, como tu disseste e muito bem, hoje em dia já não podemos alegar falta de conhecimento. Portanto, o conhecimento existe e até existe em bastantes ações de sensibilização e, portanto, eu diria que, no geral, qualquer cidadão minimamente responsável tem a obrigação e a responsabilidade de ter em conta este tipo de questões. No entanto, as extinções regionais continuam a acontecer e não apenas as extinções regionais, não é? Ainda há pouco tempo foi declarada oficialmente extinta uma espécie de ave, o maçarico de bico fino, se não me engano, e portanto as extinções ainda ocorrem, e quando elas ocorrem é irreversível, não é? Não há nada a fazer. E portanto, porque é que isto ainda está a acontecer, não é, Gonçalo? Sim, as extinções ainda ocorrem e provavelmente vão continuar a ocorrer, portanto, olhando para isto de uma forma muito, muito direta, vão continuar a ocorrer e para alterar este estado de coisas é preciso, acima de tudo, que seja atribuída uma prioridade maior a estas questões da conservação da natureza. É isso que eu acho que tem faltado, não só em Portugal, mas a nível da própria União Europeia, porque a União Europeia, embora seja, é verdade que foi a entidade que promoveu a criação da Rede Natura 2000, que é a maior rede de áreas classificadas do mundo, portanto, são, salvo erro, atualmente 27 mil a nível europeu entre ZPEs e zonas especiais de conservação, e a Rede Natura 2000, convém recordar, surgiu na sequência da famosa Conferência do Rio de Janeiro em 92, da Conferência da Convenção, perdão, da Diversidade Biológica, e a União Europeia propôs-se criar a Rede Natura 2000. A partir daí, a Rede Natura 2000 cresceu. Eu tenho sentido, apesar disso, atualmente um certo esmorecer
do entusiasmo, vamos lhe chamar assim, mesmo a nível da própria União Europeia. Nós não podemos esquecer que a União Europeia, se por um lado promoveu a conservação da natureza e a Rede Natura 2000, por outro lado é mesmo a União Europeia que promove a PAC e o desenvolvimento da intensificação da agricultura. Portanto, estes interesses antagónicos entre diferentes visões sobre a forma como usamos o território também existe lá fora. Não estou de maneira nenhuma a dizer que é um problema em Portugal. Há especificidades em Portugal que fazem com que, em alguns aspectos, estejamos pior do que noutros países. Mas também não estou agora a dizer em Portugal faz tudo mal e lá fora faz tudo bem. Não é assim, porque lá fora também existem os mesmos problemas. Aliás, até posso dar aqui um exemplo só para se ver como às vezes noutros países também se usa uma abordagem errada para isto. Há uns anos, quando se falava que o novo aeroporto de Lisboa iria para o Montijo, agora parece que vai para o Campo de Tiro, que antes se chamava de Alcochete, agora já não se chama assim, mas é aquele Campo de Tiro. Mas quando se falava de ir para o Montijo, ali mesmo em cima do estuário do Tejo, apareceram umas notícias de que na Holanda estava a correr uma petição para não se fazer o aeroporto do Montijo, porque isso ia dar cabo das populações de maçarico de bico direito, que é a ave nacional da Holanda. É uma ave que, embora cá apareça nos estuários, na Holanda nidifica em zonas agrícolas. Acontece que o maçarico de bico direito já está diminuído na Holanda há mais de 20 anos. O governo já despejou dezenas de milhões para ajudar os agricultores a tomar medidas para contrariar esse declínio. A espécie continua a diminuir e os holandeses, em lugar de tentarem resolver o problema, já estavam a tentar pôr a culpa num aeroporto que ainda nem sequer existe. E eu até fiz um webinar em que eu comentei isto e que disse, não, vocês têm que procurar resolver os problemas dentro de casa em lugar de já estarem a arranjar outros culpados para esse declínio, porque o declínio das populações nidificantes da Holanda tem que ser resolvido na Holanda, não se resolve só em Portugal. Portanto, mesmo lá fora, também existem estes conflitos de visões sobre a forma de utilizar o solo e também nem sempre é dada prioridade à conservação da natureza. Ou seja, embora haja países, outros países europeus que têm feito boas ações em termos de conservação da natureza, também nesses países existe pressão para se ocupar o território de outra forma que não seja só salvaguardar os valores naturais. Portanto, são equações complexas, nem sempre fáceis de resolver, Exatamente. há diferentes interesses em jogo portanto, é um assunto que tem que ser resolvido, obviamente, com a cooperação entre os vários países, o envolvimento dos Estados e até o envolvimento da Comissão Europeia. E eu acho que isso tem faltado um bocadinho também. E, portanto, as aves agrícolas estão a diminuir um pouco por toda a Europa, não é apenas em Portugal. Tu tocaste agora num ponto essencial, que é, isto vai sempre esbarrar na questão financeira, não é? E ninguém aqui invalida, e penso que compreendemos que, de facto, quem tem uma exploração agrícola tem necessidade de rentabilizar. E isto leva-me aqui a uma outra questão. Voltando à questão que eu referi no início da diversificação das fontes de rendimento nas explorações agrícolas, ocorre-me que uma via possível para isso, no caso específico das aves, é o turismo de natureza. Tenho seguido o teu trabalho e sei que quando tu começaste a observar aves, eras praticamente uma ave rara em Portugal, porque não era algo muito disseminado no nosso território. Já era algo que era uma prática comum noutros países, nomeadamente no Reino Unido. Mas tem havido uma evolução. Eu gostava de saber a tua opinião sobre o turismo de natureza ligado à observação de aves, se será uma atividade com futuro em Portugal. Bem, o turismo, efetivamente, eu comecei a observar aves no final da década de 1980, através de um tio meu que se começou a interessar pelo assunto, numa altura em que praticamente ninguém olhava para as aves com binóculos. As pessoas iam atrás das aves, mas era com armas para as abater e capturar. Portanto, numa primeira fase, de facto, eu era visto como uma ave rara, como disseste, eu era um bocado o maluco dos passarinhos. Como eu, haveria mais meia dúzia de pessoas em Portugal que viam aves sem ser por razões profissionais, porque os que estavam envolvidos profissionalmente estavam, e não eram muitos, estavam no Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que mais tarde haveria de se chamar ICN e hoje em dia ICNF. Portanto, no final da década de 80 e início da década de 90 era este o panorama. Entretanto, as coisas alteraram-se,
porque começou a haver mais pessoas a estudar estes assuntos por razões de conservação da natureza e de estudos de acompanhamento, e começou-se a desenvolver o turismo. O turismo ornitológico, como às vezes se chama, ou o turismo birdwatching, já ganhou um grande impulso lá fora, tem vindo também a crescer em Portugal, e basicamente consiste em mostrar diferentes espécies de aves às pessoas. Nós, para entendermos o conceito, porque às vezes também há um desconhecimento do que é que isto significa, e, e nós, para percebermos o alcance do turismo, temos que perceber o que é que move as pessoas que se envolvem no turismo ornitológico como turistas, portanto, as pessoas que vão procurar aves. Basicamente, as pessoas, quando vão a uma determinada região, seja no país ou seja no estrangeiro, para ir ver aves, o que é que elas querem? Querem ver espécies que não encontram ao pé de casa. Dito assim numa frase. Porque as espécies que eu encontro ao pé de casa, eu não preciso estar a gastar dinheiro para ir até uma região distante para as ver, porque eu as vejo ao pé de casa. Exato. Eu só vou viajar para outra região para ver aves se eu tiver como contrapartida, ou como compensação, melhor dizendo, a oportunidade de observar aves que eu não vejo na zona onde resido. É isto que leva muitas pessoas a viajar. E é isto que traz turistas, por exemplo, do norte da Europa até ao sul da Europa. É a oportunidade de observar espécies que só ocorrem aqui junto ao Mediterrâneo, nos países do sul, mas que não há em Inglaterra, na Holanda, na Suécia, na Alemanha. Portanto, há muitas pessoas que vêm até ao sul da Europa para observar essas espécies. Portanto, para nós tirarmos partido do turismo, nós temos que garantir que as espécies que esses visitantes do estrangeiro querem ver continuam a ocorrer cá. Porque se é para nós lhes mostrarmos as mesmas espécies que eles têm lá, como melros e pardais e trigueirões e chapis reais, eles dizem, isto eu vejo ao pé de casa, não vale a pena estar a ir a Portugal. Portanto, espécies como as artardas, os sisões, que eu já falei há pouco, os cortiçóis, entre vários outros, são aquelas espécies que podem constituir, chamemos-lhe assim, ativos turísticos. Eu gostava de contar um episódio muito engraçado que nunca mais me esqueci, e que, de certa maneira, se pode transpor para o caso português. Isto passou-se em Cabo Verde. Há muitos anos, eu fui numa viagem a Cabo Verde com um amigo que ele tem uma empresa de turismo ornitológico, ele é da África do Sul, tem uma empresa que faz viagens por todo o mundo, e ele queria explorar um bocadinho Cabo Verde para perceber o potencial turístico desse país, mas como ele não fala português, ele convidou-me para eu ir com ele, que era para eu também fazer um bocadinho de intérprete. Então nós andámos a visitar lá vários locais, e um dos locais foi na Ilha de Santiago, e na Ilha de Santiago há lá uma pequena colónia de umas garças vermelhas, que é a Árdia purpúrea bornei, que estava em vias de ser classificada como espécie distinta. Não sei se já chegou a ser ou não, mas se fosse como espécie distinta, era uma espécie que seria endémica de Cabo Verde. E aquilo já só tinha lá uma pequena colónia numa árvore enorme, que era um mogno, se não me engano, que estava lá numa encosta lá ao pé de uma ribeira. E nós fomos até esse local e conseguimos ver a colónia, que seria pá, uma dúzia de indivíduos lá nessa árvore. E esse amigo meu, o tal que tem a empresa, ele depois, havia lá uns miuditos que andavam ali, de uma aldeia próxima, que estavam ali com curiosidade ao pé de nós, a ver o que é que nós estávamos a fazer, e ele chegou e depois pediu-me para ajudar, para explicar aos miúdos o seguinte: olhem, vocês tomem bem conta desta árvore, não deixem que ninguém faça mal a esta árvore, que é para continuar aqui a ter as aves para nós vermos. Ou seja, ele tentou incutir nos miúdos. Obviamente que ele o fazia também por razões económicas, por causa dele ter a empresa turística, mas ele tinha perfeitamente a noção, e foi esta a mensagem que ele me pediu para ajudar a passar aos miuditos, de que se aquela árvore ali se mantiver, pode continuar a fazer turismo nessa zona, porque as pessoas vão querer ir até lá para ver aquela espécie que só ocorre ali. Se a árvore for cortada, aquela colónia desaparece e com ela desaparece o ativo turístico. Porquê é que eu estou a contar esta história? Porque eu acho que em Portugal nós, em termos turísticos, podemos pensar da mesma forma. Vamos pensar, por exemplo, nos sisões, que é uma espécie que continua a haver pessoas a vir a Portugal para ver. Se nós cuidarmos dos sisões e garantirmos que continua a haver sisões nas planícies alentejanas, para além, obviamente, do valor que isso tem em termos de conservação da natureza, nós vamos ter o potencial de continuar a atrair turistas para virem até cá ver os sisões.
Se deixar de haver Exato. cisões, os turistas provavelmente vão à Espanha ou vão a outros países onde consigam ver os cisões. É claro que eu estou a dar o exemplo de uma espécie, isto é extensível a uma data de espécies. Portanto, se nós continuarmos a garantir que temos cá um elenco de espécies representativas do sul da Europa que os visitantes do norte da Europa querem ver, nós continuamos a ter o potencial de os atrair. Mas está nas nossas mãos, nas mãos de quem gera os terrenos e, naturalmente, nas mãos do Estado, como eu também já referi há pouco, tomar as medidas para garantir que esses ativos continuam cá. Ou seja, se nós conservarmos as espécies, isto é uma mais-valia em termos de conservação da natureza e pode também ser uma mais-valia económica porque são essas as espécies que os turistas querem ver. E portanto, eu lembro-me sempre deste episódio de Cabo Verde lá com as garças naquela árvore, em que o meu amigo pedia aos miúdos da aldeia, dizer, vocês tomem conta disto, ele a tentar que eles fossem os guardiães daquele local para garantir que o ativo turístico continuava lá. É impressionante agora, é interessante esse exemplo da árvore, porque quando se começa a observar aves, eu comecei agora na altura do Covid, portanto ainda sou uma observadora recente, e começamos a perceber-nos como uma pequenina coisa pode ter um impacto tão brutal, como nesse caso é uma árvore. É uma árvore. E como as pessoas, às vezes, na sua inconsciência, destroem uma árvore e com aquela árvore destroem uma colónia inteira de uma espécie. Isto acontece recorrentemente, não é? E portanto é mesmo, é assustador a fragilidade destas espécies, destes ecossistemas. É verdadeiramente assustador. Não tem que ser uma coisa muito grande com grande impacto. É às vezes uma pequenina coisa que destrói uma colónia, destrói uma espécie. Gonçalo, agradeço-te muito, foi muito interessante esta conversa contigo. Eu sigo já os teus podcasts, portanto, quem tiver mais interesse sobre o tema, Gonçalo, onde é que pode encontrar mais informação sobre estas espécies? E fala-nos também um bocadinho do teu blog. Muito bem, então, em termos de informação sobre as aves que ocorrem no nosso país, temos o site que tu já referiste no início, que é o Portal Aves de Portugal. O endereço é muito fácil, é www.avesdeportugal.info. E é um site bastante grande, que tem cerca de 1000 páginas e que tem fichas para todas as espécies de aves que ocorrem ou já ocorreram no nosso território, com informações sobre os locais onde podem ser observadas. Tem também algumas páginas de locais a referir para diferentes zonas do país, que roteiros é que a pessoa pode fazer para observar e que aves é que pode encontrar nessa zona. Portanto, esse é o portal, e esse é o portal que foi feito já foi lançado em 2008, no dia 1 de janeiro, e foi feito um bocadinho para colmatar uma lacuna que já existia, que de certa maneira continua a existir na informação sobre as nossas aves. Ou seja, eu considerava e considero que há um déficit de comunicação da informação, quer por parte do Estado, quer em certa medida também pelas ONGs, ou seja, o público não especializado tem alguma dificuldade em encontrar informação, e o Portal Aves de Portugal foi então desenvolvido para tentar colmatar essa lacuna e tornar a informação mais acessível a qualquer pessoa interessada. Paralelamente, temos o canal YouTube do Aves de Portugal, que é também, basta ir ao YouTube e escrever Aves de Portugal e o canal aparece, e nesse canal nós disponibilizamos as gravações dos webinários que vamos fazendo, que fazemos semanalmente durante o outono e o inverno, sobre diversos temas relacionados com as nossas aves. Disponibilizamos o podcast das conversas sobre aves, que esses são só em áudio, e que cada episódio é um episódio de 30 minutos sobre uma determinada espécie que permite aprender mais acerca dessa espécie. E, portanto, através do projeto Aves de Portugal, seja o portal, seja o canal YouTube, a nossa missão, enfim, que é um projeto totalmente voluntário, mas é uma missão que abraçamos, é de desenvolver conteúdos e de colocar a informação gratuitamente à disposição de qualquer pessoa que se interesse por estas temáticas. E porquê? Porque eu acredito que é essencial que as pessoas tomem consciência dos nossos valores ambientais, porque só conhecendo aquilo que temos
é que as pessoas podem ficar sensibilizadas para a importância de proteger e de conservar estes valores naturais para garantir o equilíbrio ambiental, o equilíbrio dos ecossistemas e, no limite, o equilíbrio do planeta que é a nossa casa. Portanto, este projeto é um contributo para tentar divulgar, então, os nossos valores ambientais e, em particular, as nossas E aves. para terminar, livros que se possam ler sobre este tema, especificamente sobre as aves em Portugal? Os livros que eu tenho feito, que já produzi vários, são livros também dirigidos ao público em geral, portanto, ao público não especializado. E eu digo público não especializado por contraste com aquelas pessoas que já estão a trabalhar profissionalmente na área ou que são investigadores na academia, porque esses já têm acesso a uma bibliografia própria. Agora, ao público em geral, não tem, nem sempre sabe onde é que há de procurar informação, e então eu já fiz alguns livros precisamente a pensar também em ajudar as pessoas que querem aprender mais sobre o tema. Um dos mais recentes, e que também foi um livro que também foi muito bem acolhido pela população em geral, é o Guia Fotográfico das Aves de Portugal Continental, que fiz em conjunto com o José Frade, que é um fotógrafo de natureza, e que foi publicado em 2022 pela editora Penguin. Está à venda nas principais livrarias. Portanto, é um livro com mais de 1000 fotografias e mapas de distribuição das nossas aves, mapas que foram feitos especificamente para este livro, mapas detalhados de Portugal, com os limites distritais todos, para a pessoa poder ver em pormenor onde é que cada espécie ocorre. Portanto, é um livro, é um guia feito especificamente para Portugal continental. Depois temos outro livro que fizemos, que é o Como Observar e Fotografar Aves, para as pessoas que queiram iniciar-se nesta atividade, saberem quais são as técnicas que devem usar para conseguir encontrar e identificar as aves. Estamos a fazer um terceiro livro que irá sair dentro de poucos meses, que é o guia dos 100 melhores locais para observar aves em Portugal. Portanto, é um guia de roteiros de observação que vai permitir às pessoas saber onde é que devem procurar. Portanto, já fizemos um que é o quê, outro que é o como, falta-nos fazer o terceiro que é o onde. Por fim, também já fiz um livro com o José Frade também, dirigido ao público mais jovem, ao público infanto-juvenil. Portanto, um livro numa linguagem mais simples e com umas páginas mais coloridas, também todos estes livros feitos pela editora Penguin. E porquê é que nós apostamos neste segmento? Porque os jovens, como sabemos, são o nosso futuro e, portanto, eu considero que é fundamental sensibilizar a faixa etária mais jovem para a importância de conservar o mundo que nos rodeia, o mundo natural, independentemente da carreira que eles sigam no futuro, seja ou não ligada à agricultura, mas é importante conhecerem aquilo que temos. E portanto, independentemente de tudo aquilo que as escolas possam fazer, porque as escolas também terão um papel importante aqui, mas tentamos dar este contributo para sensibilizar o público mais jovem. Portanto, resumindo, o que eu tenho tentado fazer, tem sido um bocado o meu trabalho, é em diferentes vertentes ir transmitindo conhecimento às pessoas, à população em geral, mais jovens e menos jovens, no sentido de facilitar, de promover o contacto com as nossas aves, de conhecerem melhor, para aprenderem a valorizar, para aprenderem a conservar, na expectativa de que isso possa manter as nossas espécies por cá no futuro e evitarmos mais extinções no nosso território. Obrigada, Gonçalo. Tocaste agora num assunto interessante também, os jovens. Para além do turismo ornitológico, eventualmente também poderá ser interessante desenvolver nestas explorações agrícolas que abracem esta conservação das aves, eventualmente desenvolver projetos educativos na área ambiental orientadas para as aves, envolvendo as crianças, porque não? Pode ser interessante. E pronto, muito obrigada. Sem dúvida, já há alguns sítios. Já conheces alguns projetos desse tipo? Sim, localmente já foram feitos em algumas herdades, às vezes em parceria com empresas ou com ONGs ou com municípios, programas de divulgação, às vezes, por exemplo, com a colocação de caixas ninho, que é sempre uma Exato. coisa que os mais jovens acham muita piada. Eu tenho inclusivamente colaborado com um centro de ciência viva, que é na Barbaixa, que é o Centro de Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova. Eles fazem ao longo do ano atividades com as escolas, em que durante uma semana as escolas, sobretudo do primeiro ciclo, têm as suas aulas no Centro de Ciência Viva para lhes dar assim uma componente mais prática, e já em mais do que uma ocasião eu fui convidado para ir lá dar uma aula também para falar aos mais jovens sobre
sobre as aves e para lhes mostrar no exterior, portanto, para lhes proporcionar essa oportunidade de observar ao vivo. Eles têm lá algumas caixas ninho e estas aulas foram no outono, portanto as aves não estão a nidificar, mas fomos fazer as limpezas das caixas ninho, explicar como é que se faz, para que é que serve. Eu acho que é fundamental que seja dado aos mais jovens esta oportunidade de conhecer estas coisas no terreno, para não conhecerem apenas através dos livros ou da internet, é conhecer ao vivo. Eu acho que é fundamental. Repare, eu acho que hoje em dia muitas pessoas, incluindo os mais jovens, têm uma vivência extremamente urbana e o contacto com o meio natural é cada vez menor. Eu considero que é essencial inverter um bocadinho essa lógica e dar a oportunidade de contactar com o mundo natural. Portanto, há aqui várias vertentes em que se pode atuar. As explorações agrícolas podem também, tendo condições para isso, proporcionar a oportunidade, sei lá, de fazer visitas de estudo com uma escola em que as crianças vão ao local, conhecer o local, conhecer as instalações e até ter a oportunidade, quem sabe, de observar algumas aves na zona. Portanto, há muita coisa que pode ser feita e eu só desejo que haja mais pessoas também a promover este tipo de comunicação. Obrigada, Gonçalo. Por isso, empreendedoras das zonas agrícolas, na agricultura, pensem nestas ideias, porque realmente são muito meritórias e permitem ter um impacto ambiental positivo, ao mesmo tempo que depois podem ter fontes alternativas de rendimento que ultrapassem simplesmente a atividade agrícola pura e dura. Muito obrigado, Gonçalo, e obrigada a quem ouviu o nosso episódio e até breve.